E hoje, na temática adequada para esta camiseta, para a vontade de alguns ou desespero de outros, vamos falar de um tema que eu nunca achei que ia tratar aqui no canal. A gente vai falar de ET. Calma. Eu assisti mais uma coisa sobre vida extraterrestre. Vocês vivem me perguntando em vários lugares se eu acho que existe, se não existe e tal. E aí, uma cliente de terapia e os atendimentos do autodesenvolvimento que a gente faz, parênteses, a gente faz atendimentos terapêuticos / orientação na SADA, na caminho espiritual, instrução profunda. Para quem queira, se quiser saber mais, depois entre em contato com a gente pelos links aqui embaixo. Então, uma querida de uma cliente, que é uma pessoa extraordinária, não sei se pode falar o nome dela, não sei se ela quer, mas enfim, é uma pessoa importante. Surpreendentemente, ela conheceu o nosso trabalho e a gente tem trocado coisas maravilhosas, assim. Eu gosto demais das ideias dela. E aí ela me falou de uma mulher doida chamada Doutora Paçoca. Na verdade é a Doutora Paçuca, mas não é brasileiro, não vai chamar ela de Paçoca. Valdemir, assim que eu mandei pra ele falou: "Quem é essa Paçoca?" Um amigo meu. Eu fui ouvir entrevista e tal dessa mulher, falando sobre a criação de um novo pensamento religioso em torno do fenômeno ufológico. Aí eu fui assistir O Problema dos Três Corpos, agora eu quero ler O Problema dos Três Corpos, vou falar dessa série pra vocês, e a gente vai discutir um pouco sobre a possibilidade da vida extraterrestre e em que sentido isso também interfere no nosso modo de existir, de pensar o mundo, de nos entender enquanto cidadãos cósmicos, talvez. O que isso muda na tua crença espiritual, na sua falta de crença e tal? Eu vim de um contexto em que isso não era nem um pouco estranho, o espiritismo sempre falou sobre isso. Então, mas acho que agora a gente pode falar disso com um pouco menos de loucura, né, Gratilosers? E um pouquinho mais de lucidez, graças à Doutora Paçoca. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Nossa casa, vem, seja você quem for, seja o adorador do fogo, um idólatra, vem mesmo que você tenha quebrado seu juramento 1000 vezes, vem mesmo que você seja um esquizotérico, um gratiloser, um ufólogo de mequetrefe de Araque, vem se você for um ufólogo sério, vem se você for um pensador cósmico, vem se você for um buscador do ET Bilu. Vem mesmo assim, nossa casa não é lugar de desespero. Aqui a gente fala de filosofia, revolução de si e autoconhecimento. Então, se você puder, deixa seu comentário para fomentar a nossa sangue online, espalhe esse vídeo para os seus amigos, deixa seu joinha, ajuda a gente demais. E se quiser, se inscreva no nosso clube de membros para participar dos nossos materiais exclusivos que a gente disponibiliza. Vamos tentar montar uma coxa de retalhos aqui das referências que me fizeram montar esse vídeo e depois eu dou as minhas opiniões. Então, essa minha aluna me falou numa das nossas sessões sobre uma intelectual chamada doutora... É Diana que fala? É Diana W. Paçoca. Enfim, falou dessa mulher que é uma teórica das religiões que está sendo pautada em tudo quanto é programa, assim. Do Joe Rogan podcast até outros podcasts em tudo quanto é lugar, tá aparecendo em talk shows e tal. Ela escreveu um livro chamado The American Cosmic, eu acho que ele em algum momento vai ser publicado em português. Dá uma pesquisada aí, Matheus, vê se alguém já comprou os direitos pra português, The American Cosmic. Se você não é um editor de livro e tá procurando um negócio da hora pra publicar, é esse. E ela vai fazendo uma reflexão muito legal, calma, que a doutora Paçoca, assim como eu, já não vai saindo falando pra você, encontrei ET, vi ET, acredito em ET, todo mundo vamos fazer a convenção dos ET, não é nada disso. Respira. Que essa é uma coisa, inclusive, que é o que me cansa com os esquizotéricos, pseudo-espiritualoides, pseudocientíficos. O problema da pseudociência é que ela pega o substrato da subcoisa e quer transformar numa mega coisa. É como se você pegasse o glitter num bolo com chantilly, recheio, massa e tudo mais e falasse assim, esse glitter aqui, ó, é a prova de que eu sei fazer um bolo. Não, cara, isso é só o glitter, não serve pra nada, inclusive nem serve pro bolo. Então, a doutora Paçoca, ela é uma pesquisadora muito séria, que como tal, ela não chega a conclusões intempestivas sobre as coisas logo de cara, ela faz um caminho para isso, como toda ciência deveria fazer. Mas ao invés disso, gente que se diz físico quântico por aí, já chega e postula coisas do Vedanta e fala assim, conclusão da física quântica é que tudo é um. Conclusão da física quântica é que nenhuma localidade. A conclusão da física quântica é que, então, espiritualidade funciona, transmite pensamento, transmite energia, pum, curou depressão. Aí essa minha aluna falou, você tem que ler a Paçoca, vou mandar os livros dela de presente. Mandou os livros, inclusive pode mandar livro pra mim sempre, eu leio tudo. E comecei a ler e fiquei fascinado com o negócio, homem. Eu falei pra ela, falei assim, olha,
Falei, porque é você que tá me falando. Tô ouvindo os podcasts dela, tô achando legal. E aí ela começa a contar da pesquisa dela. E ela conheceu gente muito importante no cenário de filosofia e ciência da religião. Um desses caras, inclusive, embora escreva muito bem, eu tenho uma preguiça, que é o Jeffrey Kripal, porque ele escreveu um livro para falar um monte de asneira sobre Sri Ramakrishna. O meu professor, o Ayo Maharaj, hoje Swami Medhananda, quando a gente trocou ideia sobre o Kripal, ele falou, cara, eu não sei nem por que outros monges perdem tempo em responder esse cara. Ele é um acadêmico, ele tem a visão dele. Ele diz coisas como se Sri Ramakrishna fosse um homossexual que nunca admitiu a própria homossexualidade, que o samadhi dele eram transtornos e processos esquizofrênicos, mas aí outras pessoas que leram o Alice Child acham que ele é muito compassivo em entender que, apesar de uma vida de abusos e sofrimento, Sri Ramakrishna deu a volta e tornou isso uma experiência sagrada. Eu tenho uma preguiça dele, eu sou devoto de Sri Ramakrishna, eu não concordo com isso. Inclusive, um dos swamis que eu gosto muito, Swami Tyagananda, escreve um livro dando uma resposta sobre esse Kali's Child, enfim. Mas o Jeffrey Kripal é muito amigo da Pasuca e ele é um dos caras que ajuda ela numa pesquisa. Ela começa a olhar para o fenômeno religioso crescendo em torno da questão ufológica. Ela começa a perceber, como o Jung falou. Aliás, quase tudo o Jung falou, cara. Esse cara, se bem, era entendido do negócio. O Jung falou isso quase perto de morrer, quando começaram as explorações espaciais. Ele disse, temos a chance de ver algo único nesse nosso momento na história. O surgimento de um novo momento religioso, mitológico, filosófico. A criação de um novo ethos mitológico em torno dos ETs. Porque, com a corrida espacial, o nosso lugar no universo se tornou muito pequeno, né? As 3 falhas narcísicas do Freud. Então, a primeira falha narcísica, o homem não é o centro da criação, com o darwinismo, né? Aliás, antes, o mundo não é o centro do universo, com o Copérnico. O segundo, com o Darwin, o homem não é o centro da criação, porque nós viemos dos animais e tal. E a terceira falha narcísica, o homem não é nem senhor de si, porque existe o inconsciente. O Freud dizia isso das teorias dele mesmo. Daí a gente vê, com a corrida espacial, que a gente não é nem senhor do entendimento do que é o cosmos em que a gente está. Esse mundo é gigantesco, né? O Copérnico realmente fala disso, que a Terra é um planeta em meio de um monte. E o Jung fala, olha, nós estamos vendo nascer um novo pensamento ufológico, um novo pensamento mitológico, um novo pensamento religioso. E isso muda tudo, porque um pensamento religioso muda a estrutura com a qual uma sociedade se vê. A pesquisa da Diana Pasuca vai justamente investigar quem são esses players, quem são essas pessoas pesquisando a questão UFO. E é muito legal, porque ela entende que existem 3 grandes categorias de pesquisadores. Tem os esquizotéricos, malucos, tipo esses meninos que... esses meninos que falam com ET, que vai pra Marte, que conversa com seres de Marte, que dá curso de como sair do corpo e ir pra fora do planeta. E você que vai encher meu saco aqui nos comentários, tá sendo só trouxa de pagar pra ter um sonho imaginário com um Zé Mané que não sabe nem o que tá falando. Quer fazer uma viagem interior profunda? Olha pra tua sombra, olha pro teu inconsciente, olha pras riquezas de emoções borbulhantes que estão aí, resolve tua raiva, resolve teu ciúme, resolve tua inveja, antes de falar de ulterioridades. Ai, meu Deus. Mas o que a Diana Pasuca vai notando, conforme ela vai pesquisando, é que existem os lelés, e que muito provavelmente esses lelés, segundo a galera séria que ela conheceu, são pessoas que são financiadas inclusive pelo governo para fazer com que toda a história ufológica caia em descrédito. Por quê? Porque a melhor maneira de fazer com que uma informação não seja de interesse público é ridicularizá-la. Simples. Pega um monte de idiota para falar de ET Bilu e os Cambau, e quem quer que pense com alguma racionalidade, como o Sakane faz, por exemplo, vai dizer, cara, eu não acredito na possibilidade de vida em outro planeta, porque, olha, isso aqui na Terra é um fenômeno que a gente não observou ainda em nenhum outro lugar, as chances de produzir vida, segundo as condições que a gente conhece, são remotíssimas, a gente parece estar isolado, eu não vejo possibilidade disso. E todo mundo que tá falando disso é meio louco. Você é o quê? Alienígena. Repita pra mim, você é o quê? Alienígena. Você é um alienígena? Sim. Tá louco? Existe um segundo grupo de gente muito séria e que se divulga nos meios e que fala sobre essas coisas, mas que não são pesquisadores acadêmicos. São pessoas entusiasmadas de várias áreas do saber e que falam sobre a possibilidade de vida extraterrestre. Mas existe um grupo que ela fala que são os insiders super secretos e que ela foi conhecendo. Ela conta no livro dela, The American Cosmic, como ela conheceu essas pessoas, dentre os quais esse cara que ela chama de Tyler Durden, Tyler D, por causa do Clube da Luta, que era o nome do cara, do alter ego, né, lá, o Brad Pitt no Clube da Luta. Ih, se você nunca assistiu o Clube da Luta, quase deu um spoiler, mas você já assistiu, se você não assistiu, vai assistir. É ótimo.
Assisti no meio do curso de filosofia. Tava estudando Sartre e assisti Clube da Luta. Quase enlouqueci. Enfim, e ela conhece esse grupo super secreto de pessoas que fazem pesquisas junto ao governo, acreditam que hajam inteligências não humanas que se comunicam conosco e que mudam a nossa vida. E ela fala o seguinte, que ela vai começar a pesquisar isso muito a fundo. Que esse cara, por exemplo, leva ela pro deserto para mostrar materiais que são achados, e ela leva um amigo que é um cara físico, especialista em outros materiais, e o cara, olha, isso aqui é um achado, são doações que outras inteligências deixaram para nós e tal, não sei o quê. Esse cara desenvolveu coisas de tecnologia aeroespacial que os militares ficavam perguntando para ele como é que você teve essas ideias, porque o cara ficou milionário, talvez bilionário, com os insights que ele tinha. E ele falava que ele se abria para essa comunicação com inteligências não humanas e, pumba, ele tinha essas ideias que trespassavam todas as possibilidades do que a gente conhecia. O que a Diana, como teórica das religiões, vai fazer é rastrear experiências comuns que a gente não rejeita de pronto quando são ditas dentro do campo religioso. Por exemplo, todo mundo já ouviu pelo menos falar do filme com aquele menino do Quem Quer Ser o Milionário, que eu nunca lembro o nome, que retrata a vida do Ramanujan. Ramanujan foi um matemático indiano brilhante, fora do comum, e que dizia que os deuses sopravam as equações no ouvido dele. O Tyler fala a mesma coisa, ele tem uma vida muito disciplinada de um yogi, ele não toma café e tal para permitir essas comunicações e tal. E ele tem ideias que mudam a história da medicina, mudam a história da viagem aeroespacial. Também tem esse lance, ele foi trabalhar com certas partes de medicina e tal, e ele é um cara oculto, a Diana não conta quem é ele. Mas outras pessoas começaram a se revelar depois do livro dela. E por que esse cara permanece oculto? Porque ele sabe que o assunto ET cai no ridículo se as pessoas falam a respeito. Aí ela escreveu um segundo livro, que eu ainda não comecei a ler, chama Contatos com Inteligências Não Humanas, negócio assim, ou Experiências com Inteligências Não Humanas. E o que ela conta no American Cosmic é que já há muito tempo, muita gente séria vem tendo contato com outras inteligências que não são seres humanos. Ela diz, olha, pode ser uma inteligência artificial vinda de outro mundo? Pode ser. Pode ser que a gente esteja na Matrix? Pode ser. Pode ser que seja anjo, deuses, como falavam-se antigamente? Sim. O que ela pega, por exemplo... Ela pega os textos originais das experiências espirituais dos mestres e vai ler no original. Ela tem acesso à Biblioteca do Vaticano, porque ela é católica e pesquisadora e levada muito a sério. E ela vai ver que experiências, por exemplo, com Deus, com anjos, com seres celestiais, são muito, muito, muito parecidas com as descrições que as pessoas que dizem ter experiências com vida extraterrestre também têm. Luzes, as experiências de São Francisco com os estigmas de Cristo, as experiências de Santa Teresa d'Ávila. Em nenhum momento eles estão dizendo assim, eu vi Jesus, eu vi um anjo. Mesmo São Paulo, que fala que foi Jesus e tal, mas ele vê uma luz cegante que conversa com ele. Saulo, porque me persegues? E aí ele muda de vida e tal, e vira um pouco biruta, né? Eu, por exemplo, quando as pessoas vêm encher meu saco sobre o cristianismo, falando das cartas de Paulo como se fosse autoridade, eu digo, querido, tem 4 evangelistas, não encha meu saco. Bom, São Paulo tem coisas maravilhosas, adoro ele, mas assim, se é pra incluir São Paulo no livrinho, inclui os apócrifos também. E não encha meu saco. Comentário herege. Venham, cristãos, taquem pedra no Guilherme. Taca nada, não sou nem cristão, nem enche meu saco. Nossa, ele tá ficando agressivo, né? Cada dia que passa, mais baira lá. Bem, e tudo isso é pra dizer que assim, a Paçuca tem um ponto de vista sobre essa história muito parecido com o meu. Ela saiu de uma completa cética do fenômeno extraterrestre a uma agnóstica que fala, cara, tem alguma coisa ali que a gente ainda não entendeu. Seja lá o que for, essas pessoas com as quais eu tive contato para fazer minhas pesquisas são gente muito séria, que não querem nem aparecer para não serem ridicularizadas e que tiveram as vidas transformadas de forma significativa depois dessas experiências. Não acho que seja mentira. E aí que tá, o Jung fala muito disso, não dá para você determinar de pronto que a experiência de uma pessoa é verdade ou mentira, segundo dados factuais. Se mudou a estrutura, o caráter, a forma dela se ver, de comportar, de agir, ora, então, a experiência é uma verdade. Aí eu assisti o Programa dos Três Corpos, né? Fiquei, claro, fazendo um monte de ligações com outras histórias de extraterrestres que eu já assisti, tipo A Chegada, que pra mim é o melhor filme sobre inteligência extraterrestre e sobre comunicação e linguagem e sobre como a gente é burro, como a gente é difícil.
É um filme lindo, maravilhoso, que assim, você entende o valor da linguagem ao nível que Bhartrhari, aquele nível que Bhaskara, não sabe quem é? Aquele nível que Spinoza falava. Esses filósofos todos vão falar para nós que, aliás, não só eles, o Virupaksha, o Kshemarajya, o Abhinavagupta, todos esses mestres vão dizer que o sagrado se apresenta para nós e que a gente cogniza, que a gente pensa a vida e vive a vida por causa da nossa linguagem, que é a nossa capacidade de linguagem que nos dá a condição de se comunicar e tal. Aí a gente tem o problema dos 3 corpos, que basicamente é uma série que sim, fala do fenômeno UFO e que tem uma situação muito curiosa que faz exatamente o que a Paçulca está falando, né? Não vou dar spoiler da série, eu quero depois fazer um vídeo sobre a série e dizer o que eu achei. Eu achei muito legal, eu quero assistir, eu quero ler os livros, eu estou curiosíssimo para ver as próximas temporadas. Mas a gente parte de um fenômeno ufológico real, de uma pesquisadora chinesa que está ali vivendo um momento da vida muito difícil. Ela é perseguida pelo regime comunista, ela tem um acesso a uma comunicação com inteligência extraterrestre, ela resolve interagir e falar, venham pra cá. E até aqui não foi spoiler, tá? Você vai ver muita coisa se você assistiu a série, vai assistindo. E para com essa porra de encher o saco por causa de spoiler. Saco! Coisa de criança. É a indústria do entretenimento. O Krishnamurti tinha razão, a pessoa vive pra se entreter. E aí, a pessoa tomei um spoiler, estragou a minha vida. Igual o dia que eu fiz um vídeo, o cara falando assim, estou com ódio porque eu tomei um spoiler. Meu irmão, vai ajudar a distribuir comida em algum lugar, vai ajudar a fazer alguma coisa útil. Se você tem ódio de alguém porque você tomou um spoiler, cresça. Quer falar de ET, não sabe falar nem das próprias emoções. Tô muito nervosinho, né? Desculpa, gente. Estamos numa semana intensa. Pós 15 dias de resfriado, ninguém fica calmo. Enfim! Vai assistir a série! Era um fenômeno ufológico. E imediatamente vira um fenômeno religioso, que é o que a Paçulca tá olhando. Ela aponta, inclusive, logo no começo do livro dela, várias religiões que não só admitem o fenômeno ufológico, como a cientologia, a nação do Islã, esses caras birutas, essas neo-religiões malucas que nasceram nos Estados Unidos, mas eles se pautam fundamentalmente no fenômeno ufológico como categoria litúrgica, como apoio para as teorias deles. Eu achei isso fascinante, independente do que você acha da série, gosta ou não gosta, mas assim, a gente muito rápido substitui um Deus por outro, porque como diz o Jung, nós somos homossimbólicos e homo-religiosos, a gente pensa o mundo a partir das religiões, mesmo o cara mais ateu e cético, olha, pouca gente eu posso dizer que era não religiosa mesmo, e por isso se diria religioso mesmo, que é tipo o Krishnamurti, que ele dizia que nenhum desses religiosos é religioso de fato, no sentido que ele dá para a palavra religião. Mas assim, de realmente abdicar dos modos organizados e condicionados, de cultuar algo, de depender de algo externo, nossa, e isso na série é assustador. Assim, quão rápido uma pesquisa científica vira um processo devocional. E a Paçulca rastreia isso também, né, nas pesquisas dela, de tipo, olha, a ciência é a nova religião, junto com o dinheiro, né? O dinheiro com ciência, das suas formas mais pervertidas, viraram a nova religião das pessoas. O que o Guilherme acha disso tudo? Que assim como as religiões, quando elas surgem, têm um grande potencial de fazer o bem, de mudar o mundo e a história do mundo como a gente as conhece, ora, a vida do Buda, de um único ser humano, a vida de Jesus, um único ser humano, a vida do profeta Mohammed, um único ser humano, mudaram para sempre a história da humanidade como a gente a conhece. Esse momento ainda não teve de a gente ter um grande episódio, uma grande prova da vida extraterrestre, mas o fato é que de pouco em pouco a mídia, os filmes, os quadrinhos, o cinema e tal, estão moldando um novo tipo de mentalidade em nós, seja por sugestão do governo, que quer fazer a gente crer nessas coisas de forma paulatina, ou seja porque a gente está disposto a pensar num universo maior do que o nosso próprio umbigo, nós estamos vendo nascer um novo jeito de olhar para o universo, para o nosso lugar no universo. Já estamos falando de colonizar outros mundos, dessas coisas todas, embora isso hoje seja virtualmente impossível. Então, o que é legal desse diálogo da Paçulca com a série a gente tem uma probabilidade enorme de termos inteligências não humanas se comunicando conosco. Eu acredito que elas sim se comunicam conosco, não da forma vulgar que os esquizotéricos querem e creem,
mas de uma forma muito especial e sagrada que vem acontecendo desde sempre. Ora, um anjo é uma inteligência não humana. Ele poderia ser uma inteligência artificial de uma coisa muito, muito, muito mais avançada que a gente. Ele poderia ser um monte de coisa, poderia ser um outro ser. O fato é que os povos daquela época chamavam de anjos, de deuses, do que seja. O universo é grande demais. E as condições de que haja vida em outros planetas, assim como o nosso, também são estatisticamente prováveis. Tem aquele paradoxo de Fermi, né, que diz do porquê que a gente nunca encontrou vida inteligente até agora, e uma das hipóteses é quando você se torna inteligente o suficiente para ir para outros mundos, você se torna hostil, como nós fomos quando colonizamos o mundo, né? Os europeus foram colonizando lugares que eles não conheciam e eram hostis, terríveis, com outras inteligências. Pode ser que eles sejam muito mais avançados que a gente e estão olhando para nós e falando assim, eita, lelê. E nesse caso, se alguém tá ouvindo, pelo amor de Deus, intervenha. Porque, olha, já encheu o saco. Eu já falei até pro Matheus, que eu acho assim, uma das únicas coisas que faria a humanidade parar e olhar com lucidez e revisitar as suas ideias seria uma coisa muito cataclísmica, maior do que qualquer coisa que a gente conheceu até agora. Maior do que a realidade que a gente inventou. Uma coisa tão evidente que não teria como não se unir em torno daquilo. Que é tipo, né, mas aí eu lembro do filme Não Olhe Pra Cima, do DiCaprio, que é uma sátira, mas que dá um desespero, porque um meteoro vindo pra Terra é um cataclismo absurdo que deveria fazer todo mundo se unir em torno de uma causa, mas o quê? Como sempre tem um bilionário trouxa, pra ter uma ideia trouxa, pra tirar algum lucro de uma coisa que deveria ser só um problema a ser resolvido e não uma coisa a ser explorada. Podia tocar Internacional Comunista agora, mas não, eu não sou comunista, eu só tenho alguma lucidez de pensar que tem coisas que precisam ser resolvidas. Também sou de direita. Eu nem sei mais se eu tenho algum espectro político hoje. Tenho, mas... Vem logo. Se tem alguém ET aí ouvindo, vem logo. Se você demorar 400 anos, não vai dar tempo, cara. Não vai ter mundo pra vocês colonizar, não. E sim, eu acredito que existam inteligências diferentes dos seres humanos. Pode ser que haja comunicação com algumas pouquíssimas, raríssimas pessoas. Não acho que esses eventos sejam dissociados daquele fenômeno de comunicar-se com o self, com o ser mais profundo, si mesmo. No fim, né, Brahmatma, Guru, o ser, o mestre e Deus são um e o mesmo. Se houver vida em outros planetas, para qualquer pessoa de uma religião cósmica, de uma via mística, tipo os yogis, tipo os sufis, tipo... Os indianos estão falando de vida em outro planeta desde sempre. Os Vedas sempre admitiram que outros lokas, outros reinos eram povoados de seres. Então, não é uma novidade, não. A questão é, a gente tem condição de falar de vida em outros mundos se a gente não está resolvendo as tretas tão resolvíveis aqui no nosso? Eu estava falando para o Matheus mais cedo hoje, né? Tipo... É muito pouco razoável pensar que a gente gaste tanto com entretenimento, showbiz e tal, quando tem gente morrendo de fome, quando tem gente morrendo de doenças curáveis, quando tem gente morrendo de frio, de abandono. Quer dizer, onde está a sua atenção, está aí a sua realidade. Tem muita gente procurando ET e procurando Deus para entreter a sua mente egóica e ter alguma espécie de escapismo em relação à vida mesma. Eu acho que essas pessoas perderam um bonde do que significaria ser um cidadão cósmico. Se você tem que ter responsabilidade pela sua vizinhança, pela sua casa, pelo seu bairro, pelo seu país, pensa, quando a gente for responsabilizado, se algum dia acontecer, como cidadãos do cosmos. Olha, vocês fazem parte desse grande universo. Vocês não podem agir da forma como vocês bem entendem. A gente não está pronto para isso, não. A gente não sabe nem lidar com a internet. Então, minha dica é, aprende a meditar, relaxa, olha para dentro, lê a Doutora Paçoca e depois a gente conversa um pouco mais. Se quiser aprender a meditar, vem estudar com a gente aos domingos, no curso de Raja Yoga, ou faz nosso curso, a Jornada da Meditação. Esse ano vai ter um monte de curso legal que vai sair. E viaja com a gente para a Índia agora para fazer o Atma Sadhana, peregrinar conosco e aprender os caminhos da consciência profunda. Até mais!